Sextou aqui no podcast Universo Cigano. E hoje, minha gente, eu, uma recém-chegada novamente aqui no Rio Grande do Sul, já senti o primeiro friozinho que bateu. E dizem que ainda tá calor. Então calcule o quanto que a pessoa aqui vai sofrer. Brincadeirinhas à parte, gente. Abril chegou, abrindo aí as temperaturas, abrindo aí as energias também para esse mês, que nós teremos aí Sexta-feira Santa, teremos também Páscoa e nós teremos também Tiradentes. Olha aí, gente, cheio de feriados, coisa boa. Gente, uma coisa muito importante, já vou deixar esse recadinho aqui, ó, logo no começo para você se programar. No dia 18, que será Sexta-feira Santa, nós não teremos o nosso podcast em respeito aí a toda essa questão espiritual. Nós também não faremos aqui o nosso podcast. Mas não fique triste, semana que vem nós temos e na última sexta-feira do mês também nós vamos ter com o ritual do Mestre Cigano do mês. Então, marque aí já na sua agenda, deixe reservado esse horário das 18 horas para você participar aqui comigo. Quero agradecer aos nossos colegas que estão aqui. Hoje eu tenho uma ilustre presença de um colega, também do Leozinho, que está aí sempre comigo. E agradecer a todo o Portal Erenews, a todos que integram, a todos que somam, fazem aí a sua parte, que nos auxiliam para que a gente consiga alcançar mais e mais e levar essa informação de qualidade para você, tanto pelo nosso site, quanto também pelas nossas redes sociais, tanto pela TV quanto pela rádio web. Se você ainda não conhece, acesse erenews.com.br. Lá você vai ter o link e o acesso de todas as nossas plataformas, inclusive as nossas plataformas do app, que você pode baixar no seu celular e está sempre ligadinho aqui na nossa programação. Como você sabe, a gente já tem uma programação super rica aqui com diversos especialistas. E a gente abre para as pessoas que querem trazer um tema diferenciado. Então, se você aí tem uma empresa ou se você tem um tema, é especialista em alguma área e você também quer estar aqui se comunicando e trazendo essas informações de qualidade, nos procure a partir das nossas redes sociais ou então pelo nosso site. E nós iremos aí sentar e conversar. Para você que tem uma empresa e gostaria de estar aparecendo aqui no Erenews e contribuindo também para levar a sua marca a mais e mais pessoas, entre em contato conosco que nós vamos ter uma oferta especial para você ter essa visibilidade que você tanto busca. Bom, sem mais delongas, já dei os recadinhos, já fiz aqui o merchan, que nem dizem. Agora nós vamos iniciar então com a mandala astrológica de abril. Se você é a primeira vez que está aqui e não sabe o que é a mandala astrológica, é aquela em que nós fazemos a leitura das energias das cartas para o mês de cada um dos signos solares. O que é um signo solar? É o seu signo, minha gente, é aquele do seu nascimento. Ah, eu nasci lá em abril, início de abril, como agora estamos. Então, você é de Áries e assim por diante. Então, é o seu signo de nascimento, ok? Vamos aqui, então, abrir a energia, lembrando que essa energia, ela é uma energia para que possa te dar um direcionamento, te trazer uma clareza, te trazer algum discernimento para você conseguir fluir melhor durante esse seu mês. Agora, Rosiane, eu gostaria de algumas coisas específicas, estou passando por algumas questões, alguns projetos, preciso fazer algumas definições, algumas decisões importantes. Aí, eu recomendo que você faça a sua mandala astrológica ou a sua mesa real individual, para que aí você tenha respostas e mais assertividade somente na sua energia e não numa energia mais ampla como essa que nós estamos abrindo aqui hoje, tá certo? Se você desejar, me procure no @RosianeMenegol e lá nós vamos trocar umas mensagens e eu vou te explicar tudinho como funciona. Bom, então é isso. Vamos aqui pegar as nossas cartas sagradas e, com muita reverência e respeito, agradecendo a espiritualidade maior, pedindo a permissão e a proteção para mais esse ano maravilhoso, esse mês que se inicia agora em abril, que venham as cartas sinalizarem para todos os signos astrológicos as energias que possam ser trabalhadas durante esse mês. Que assim seja e assim se faça. Então vamos terminar aqui de embaralhar as cartinhas. E eu vou começar a montar essa mandala
astrológica, que, como vocês sabem, é com todas as nossas cartinhas, além de abrir alguns conselhos no final para todos nós. Vamos lá para a última rodada de cartas. Às vezes as pessoas olham eu abrindo assim e falam, nossa, isso parece tão aleatório, é um aleatório tão assertivo, minha gente, vocês não fazem ideia do quanto nada é por acaso e do quanto nada é aleatório. Vamos iniciar então com Áries, os arianos, eles que abrem um ano astrológico, né? Abriu há pouquíssimo tempo e estamos agora sob essa energia solar de Áries. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o que é o mais indicado, vamos dizer assim, para você se trabalhar durante esse mês de abril. E aqui fala muito sobre você expressar mais a sua gratidão, você reconhecer e valorizar mais aquelas pequenas coisas que acontecem. Porque sim, a gente vai passar por esse mês, ariano, por algumas fases mais expansivas, outras nem tantos, e tudo isso vai te auxiliar a trabalhar a sua maturidade interior, a trabalhar a sua maturidade emocional. Então, saiba reconhecer essas pequenas coisas, mesmo que às vezes você está passando, vamos dizer assim, por uma situaçãozinha incômoda, mas mesmo quando a gente está vivenciando algo desafiador, sempre há aquilo que a gente deve olhar e agradecer, sabe? Olhar para aquilo que, mesmo no meio do caos, pode ser algo muito bom, muito positivo, e que está ali te trazendo a sementinha do aprendizado e do amadurecimento. Para quem é agora do signo de Touro, neste mês de abril, vai trabalhar um pouquinho mais no ferro e fogo, vai ser um mês que vai exigir um pouquinho mais do olhar para as suas deficiências, vamos dizer assim, para as suas fraquezas, para aquilo que você considera como algo que está em escassez na sua vida, está te convidando a refletir sobre aquilo que você considera uma dificuldade, um grande obstáculo, pedindo a você para que você trabalhe mais a perseverança, a flexibilidade, para que você consiga alcançar o sucesso desejado. Então, mesmo, Taurino, que você, de repente, olhe para a situação que você esteja vivenciando e que você diga assim, caramba, né? Quanta coisa que está rolando e muitas vezes você acredita que não tem aquela luz no fim do túnel. Acredite, tem. As coisas elas vão ir sendo trabalhadas durante esse mês e eu sinto que é algo que está por vir ainda muito grande para você, para sua história, para o seu ano, para a sua vida. Então, seja perseverante, seja persistente, seja flexível também e lembre-se de trabalhar todos esses aspectos da energia da escassez na sua vida, que eu tenho certeza você vai sim conseguir o sucesso que você tanto almeja. Vamos falar agora com o geminiano, eles que são os reis, que regem a casa da comunicação, e aqui está falando que este mês de abril, olha aí, geminiano, agradeça ao céu, tá os caminhos abertos para você explorar ainda mais o seu autoconhecimento, trabalhar mais naquilo que você deseja e a sua espiritualidade também está latente, está em alta. Então, aproveite essa porta aberta, aproveite esse momento para que você absorva e aprenda cada vez mais. Entre nesse fluxo dessa prosperidade. Prosperidade, minha gente, não é só dinheiro, é também, né? E é algo que é uma energia muito necessária para todos nós. Mas aqui está falando para o geminiano que ele está com essas portas abertas, esses caminhos abertos para trabalhar-se, principalmente no que diz respeito ao conhecimento e à sua intuição.
Vamos agora, então, para quem é do signo de Câncer. E aqui estamos falando de energias de estabilidade para esse mês. Então, se você estava passando por aquela maré meio de turbulência na sua vida, acredite, este mês de abril, ele vem com essa energia de estabilidade. Porém, contudo, todavia, lembrando que é importantíssimo para você, canceriano, se abrir para o novo e desbravar sem medo, sabe? Trazendo mais para o seu racional essa questão de se trabalhar nisso com tranquilidade. As coisas novas, as novidades que chegam na nossa vida não é para nos assustar, mas é para nos trazer esse renovo, essa nova energia. Então, abra-se para isso e você verá que as coisas irão fluir mais e mais. Leoninos, vamos lá. Para quem é desse signo maravilhoso de Leão, está falando muito sobre cortes importantes durante esse mês, que são necessários para que você consiga elevar-se mais espiritualmente e que você possa encontrar pessoas, inclusive, de um nível energético mais favorável. Muitas vezes a gente se coloca em situações, né, minha gente, de conviver com pessoas tóxicas, pessoas abusivas, pessoas que têm aquelas energias ruins, e a gente se mantém muito próxima delas e a gente se afasta muitas vezes dessa espiritualidade maior, das pessoas que não conseguem ficar nessa energia e aí acabam também se afastando de nós. Então, este mês, Leonino, é muito importante que você rompa com situações, lugares, ambientes e pessoas para que você possa se aproximar mais da sua espiritualidade, para que você possa se aproximar mais dessas pessoas leais, companheiras, fiéis, que elas se afastaram, porventura, de você e da sua vida por causa dessas energias que estavam ao seu derredor. E agora vamos falar sobre quem? Sobre quem? Virginianos! Claro, melhor signo do zodíaco, segundo a minha humilde opinião, que claro, né, gente, é o meu. Eu sempre tenho que puxar para mim, mas não somente meu, como também aqui dos nossos queridos colegas Elton e Edilon. Então, estamos em peso aqui, virginianos, e vamos ver como que está as energias para este mês de abril. Olha, eu já digo aqui, meu caro colega, que a primeira carta que sai é sobre respira. Respira e tenha paciência, porque as coisas elas vão fluir, elas vão acontecer. As mudanças que estão por vir, elas vão ser muito significativas, porém elas têm um tempo de maturação para acontecer. E isso não significa que a gente tem que estar parado esperando que aconteça. Ao contrário, aqui está falando muito sobre a gente ter visão, sobre a gente explorar essas possibilidades. Sabe aquela visão de águia? Justamente, não é porque as coisas elas têm um certo tempo para acontecer que a gente tem que ficar esperando elas surgirem. A gente faz a nossa parte e as coisas elas se movimentam. Está falando também para os virginianos nesse mês de abril, que vai ser uma boa possibilidade, além de você olhar com uma visão mais estratégica, uma perspectiva mais ampliada, você olhar também para dentro de você. Sabe, fazer aquele equilíbrio entre olhar para fora e olhar para dentro? Pois o olhar para dentro é o que vai te elevar à sua essência, para você saber se aquilo ali reverbera dentro de você, se aquilo que você está fazendo te motiva, te traz um propósito. Porque eu estava até comentando com uma colega hoje sobre a importância de nós vivermos com propósito. Porque quando nós vivemos apenas pelo dinheiro ou apenas para cumprir com algo, por uma obrigação ou coisa nesse sentido, a vida ela começa a se tornar mais cansativa, mais exaustiva, a gente se sobrecarrega. Então, nós precisamos aprender ou reaprender, né, a vivermos a nossa vida com esse propósito, para que nós possamos, então, evoluir com mais fluidez. Vocês percebem que as coisas, quando a gente faz com propósito, elas fluem e não é aquele peso, não é aquela coisa de parecer que você está arrastando corrente, que você está carregando fardos. Não, é fluido. Você, às vezes, joga, aposta em algo, algum projeto, algum negócio, e acontece. Acontece como se fosse mágica, mas, na verdade, é porque você está vivendo o seu propósito. Vamos falar agora para quem é do signo de Libra. Nesse mês de abril, está aqui falando sobre possibilidades, sobre talentos,
sobre habilidades, coisas que você precisa enxergar em si mesmo para que você consiga romper com ciclos que estão aí demorando de se fechar. Sabe, muitas vezes, aquele apego que nós temos porque a gente acredita que aquela pessoa, aquele projeto, ou aquele emprego, ou aquela situação em si nos prende, nos limita e faz com que a gente viva para sempre nessa energia, é muitas vezes a falta de compreender e enxergar as nossas habilidades e também de saber que existe uma guiança superior que está sobre nós. Está pedindo para vocês, librianos, que sejam mais sensíveis, mas uma sensibilidade no sentido de intuição, no sentido de você se abrir também para que as coisas possam entrar mais em equilíbrio na sua vida. E tudo isso é a partir da autoobservação, é a partir da autovalorização. Então, se abra para esta energia. Lembre-se que o primeiro, maior e melhor relacionamento, né, você que é o signo que rege a casa dos relacionamentos, ele tem que ser com você mesmo. Depois, com as demais pessoas. E vamos para o signo de Escorpião agora, para o mês de abril. Cartas poderosíssimas e muito belas para quem é de Escorpião, falando para viver a sua essência, assim, de mergulho, gente. Cai de cabeça naquilo que você ama, naquilo que você acredita, naquilo que reverbera no seu coração. Mas use todas as suas ferramentas, todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência com sabedoria. Então, não adianta a gente só colocar o coração. A gente tem que usar também do nosso mental, do nosso cognitivo, da nossa sabedoria, que eu falei esses dias para vocês, né? Quem assistiu o podcast aqui passado sobre o mestre Ramiro, que é um dos mestres ciganos mais antigos e ancestrais, sobre a sabedoria dos mais velhos, eu falei um pouquinho também sobre o que é sabedoria. Então, se você perdeu esse episódio, ainda é possível você assistir lá no YouTube do Erenews. Você consegue assistir na íntegra o último episódio, que foi o ritual do mestre cigano Ramiro. E lá eu falo bastante sobre sabedoria. E aqui, para quem é de Escorpião, é muito importante trazer essa questão do coração, mas também da sabedoria para fazer as melhores escolhas, para decidir aquilo que você quer abrir e aquilo que você quer fechar na sua vida. Então, se você está nesse momento, naquela encruzilhada, naquele momento de decidir, e não sabe se vai por aqui ou por ali, o que tem que acontecer para você resolver, é exatamente unir essas duas energias aí. Vamos para quem é de Sagitário agora. Eita, que esse mêsinho de abril, para quem é de Sagitário, vai estar salgadinho, assim como para quem é do signo de Touro, hein? São as cartas que saem aí, que são um pouquinho mais desafiadoras. Eu nunca digo que existem cartas ruins. Na verdade, existem cartas de atenção, de alerta. E essas cartas saíram tanto para quem é de Touro, quanto agora para quem é de Sagitário. Mas lembrando que isso são alertas para que você fique mais atento a certas energias. Vai ser esse mês de fases intensas, emocionais. Você vai ir, muitas vezes, para o seu lado mais obscuro, para o seu lado mais sombra. E aqui está falando que você precisa ter muito cuidado quando você for para esse seu lado sombra. Sim, se acolha. Sim, faça a questão de aceitar as suas sombras com amorosidade, para que você possa iluminá-las. E não se apegue à murmuração, à reclamação, porque isso vai fazer com que pessoas próximas de você possam se aproveitar das suas vulnerabilidades, sabendo que às vezes você está ali numa bad, você não está legal e tudo mais, e aí as pessoas eventualmente podem querer e ali ainda querer sugar, sabe? Então, cuidado com isso. Se resguarde, se proteja, não sai por aí falando o que você está pensando, o que você está sentindo para qualquer pessoa, porque você está realmente, neste mês, numa energia um pouco mais vulnerável, ok? Agora para os capricornianos. Esse que é o signo que mais trabalha aqui de todos os signos zodíacos, sabia, Léo? Capricórnio é o que mais trabalha.
Eles são os signos trabalhadores. Meio rabugentos, verdade, mas são trabalhadores. Brincadeiras à parte, gente, aqui para o mês de abril, está falando muito para vocês de Capricórnio, que vocês se permitam olhar as conquistas de vocês, porque tem muito disso de querer conquistar, de querer realizar, de querer concretizar e tudo mais, e esquecer de olhar para aquilo que você já concretizou, para aquilo que você já fez. Então, aqui o convite olhe para essas suas conquistas também, para tudo aquilo que você já conquistou, porque isso é a sua base, é a sua estrutura. Não adianta você querer levantar aí uma casa, um prédio, ou seja lá o que você quiser, sem uma base. E a sua base é as suas conquistas, tudo aquilo que você já vivenciou. Sim, muitas vezes você vai buscar e tentar fazer algumas coisas e vai ficar no quase deu certo, quase foi, ainda não deu certo. E tá tudo bem, faz parte do business, que nem diz, faz parte do jogo. E você integrar isso e perseverar também, continuar fazendo aquilo que é necessário, sabendo que você tem base, estrutura e você vai, aos poucos, estar aí se preparando para o momento mais adequado e atingir em cheio aquilo que você deseja. E agora vamos para o segundo signo, que eu mais gosto aqui do Zodíaco, que é Aquário. Nosso querido Leozinho aí, aquariano, raiz, e também o meu ascendente, por isso que é um dos meus signos preferidos. E aqui está falando que para o mês de abril, aí, aquarianos, vamos abrir esse canalzinho de comunicação belo e maravilhoso? Olha só, meu colega, está muito positivo para parcerias. Então, trabalhando a comunicação, faça boas parcerias. Seja criativo, só apenas cuidado com as pessoas para que você não seja picado por nenhuma dessas serpentes venenosas. Lembrando que a gente tem um padrão de pensamento. Se nós nos afinizarmos com pessoas que têm um padrão vibratório ruim, possivelmente nós iremos atrair para a nossa vida também situações ruins. Então, quanto mais você colocar o seu nível vibratório, seus pensamentos em um alto nível de vibração, melhor será e mais pessoas conectadas com esse campo irão se conectar a você. Aquarianos, aproveita a fase, aproveita a energia desse mês para fazer realmente um abril, sabe? Aquele abril assim de abril, as portas, abril, tudo que é necessário. Vamos lá para Piscianos. O último signo aqui da nossa mandala, falando muito sobre autoestima, autoconfiança, que você precisa se trabalhar neste mês de abril para vencer pequenos obstáculos. As coisas, muitas vezes, elas não se desenham da forma que a gente idealiza, que a gente desejaria que fossem. Mas lembre-se que não é por causa disso que tem que abalar a sua fé, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Lembrar-se que você tem uma força ancestral que te nutre e que te fortalece para você compartilhar, para você contribuir, para você ser essa força, essa árvore frondosa, sabe, cheia de frutos, para você poder, então, fluir nesse seu mês de abril. Não se deixe abater pelos pequenos deslizes, obstáculozinhos que podem aparecer no seu caminho durante este mês. 4 conselhos aqui para todos os signos, agora durante o nosso mês de abril, mesmo que você esteja na turbulência, mesmo que você não tenha 100% de clareza mental, principalmente no que rege a questão da prosperidade, do dinheiro, se você está muito preocupado com isso nesse mês de abril, lembre-se de se conectar com a sua espiritualidade e de entregar os seus medos, os seus receios, as suas inseguranças a eles. Faça a sua parte. A espiritualidade sempre faz a dela, mas a gente sempre acha que eles não fazem, que a gente está fazendo tudo. Gosta de se colocar muitas vezes nesse lugarzinho de vítima. Então vamos sair desse lugarzinho? E mesmo que a gente não saiba como, não é sobre saber o como. A gente sabe como que Jesus fez as curas? Não importa, ele fez. Então não importa como que vai acontecer a prosperidade na sua vida.
ela vai acontecer. E isso tem que ser a convicção, a fé que você tem no seu coração. Isso faz com que você vença a dúvida, você vença o medo e as coisas definitivamente começam a mudar na sua vida. Vamos pegar aqui uma carta que vai representar esse mês de abril, também para todos os signos astrológicos, para nós fazermos esse fechamento da mandala astrológica. E a cartinha do mês, vamos ver qual é. É o florescimento, que vem exatamente para reforçar o que a gente acabou de falar aqui sobre a questão do deixar fluir, do soltar, do confiar, do se entregar a essa energia que a gente deseja, da prosperidade, não só financeira, claro, ela também, mas toda essa energia da abundância em todas as áreas da nossa vida. O florescimento é quando a gente entra em comunhão com a natureza, com a nossa essência, com aquilo que nós somos, com o nosso propósito, como eu já falei aqui algumas vezes em relação a isso, e que a gente consiga florescer de dentro para fora. Tudo isso que nós carregamos aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, do nosso eu sou, e a gente consiga, então, distribuir, compartilhar, acrescentar de diversas formas na vida das pessoas, de uma forma elevada. Sempre que eu abro uma mandala astrológica para um mês, eu sempre fico pensando assim, o que está por vir, né? Porque a mandala não vai falar, vai acontecer uma catástrofe aqui, ou vai melhorar a situação dessa pessoa aqui e tudo mais. Ela vem para sinalizar aonde que estão os embaraços, aonde que estão o fluir, e elas vêm para trabalhar essa sua ampliação da sua consciência. Então, é uma ferramenta, gente, de muito autoconhecimento. Para além da espiritualidade, que sempre a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente se conecta com esse campo, quando estamos trabalhando nessa energia dos nossos amados ciganos espirituais, mas para além disso, de fazer essa ferramenta chegar até você para te trazer esperança, para renovar a sua fé, para você se fortalecer em si mesmo, é uma forma de você se conectar com o seu campo, o que você está reverberando nesse momento. Então, que essas energias elas possam atuar no campo de vocês, que vocês possam encontrar formas e ferramentas. Lembrando que é uma coisa que eu sempre indico desde a primeira vez que eu botei o pezinho aqui como convidada, inclusive, terapia é vida, gente. Então, não fique com receios de buscar ajuda, não fique com medo de se expor quando você precisar. A ajuda, ela está aí justamente para que você tenha alguém para caminhar lado a lado contigo, tá certo? Muitas vezes a gente fala, não, mas eu tenho meu marido, não, eu tenho minha esposa, eu tenho meus pais, eu tenho... Muitas vezes a gente precisa de alguém neutro, sabe o que eu tô falando, gente? Aquela pessoa neutra, que não vai te julgar, que não vai te criticar, que não vai dizer o que você tem que fazer, mas que vai estar ali te apoiando no seu caminho de reencontrar-se consigo mesmo. Então é isso. Quero agradecer novamente a vocês, agradecendo a espiritualidade maior, aos ciganos espirituais que sempre se fazem presentes aqui, nesses nossos encontros, nessas nossas aberturas, e falar que é com grande alegria e satisfação que, mais uma vez, abrimos um mês e que ele seja abençoado e que todos os signos, que todas as pessoas que estejam assistindo possam ser aí abraçadas, acolhidas por essa espiritualidade maior. Que assim seja e que assim se faça. E assim minha gente, a gente vai mais uma vez chegando ao fim do nosso podcast Universo Cigano. Semana que vem nós vamos ter uma novidade bem especial, então já acompanhe aqui para você saber mais. Quem ainda não me segue, @RosianeMenegol. Lá eu faço enquetes, lá eu vou trazendo também alguns spoilers para você ficar por dentro, tá bem? Gratidão, meninos. Vamos a mais um sextou, um ótimo final de semana para vocês que estão aí nos assistindo e até semana que vem. Beijo!